Quero cumprimentar vocês e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês para deixar essas palavras que não são minhas, mas são da Bíblia Sagrada, né? Quero contar uma história que diz o início do mundo e o fim do mundo. E essa história está registrada no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e o livro de Apocalipse, que é o final dos tempos. Então, quer dizer assim a história, que o início da história diz: o sol foi criado. Aí, no livro de Apocalipse, nós encontramos que o sol não haverá necessário, porque é a glória de Deus, o resplendor do Espírito Santo, o poder de Deus. Nós encontramos no livro de Gênesis que Satanás é vitorioso, né? Adão e Eva desobedeceu a Deus lá no jardim, e Satanás foi vitorioso por isso. Nós encontramos no livro de Gênesis que Satanás, no livro de Apocalipse, Satanás é derrotado pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Nós encontramos no livro de Gênesis que o pecado começa a fazer parte na vida humana, né? O livro de Apocalipse afirma que o pecado é eliminado pelo Cordeiro, né? Nós encontramos no livro de Gênesis que as pessoas correm e se esconde de Deus, né? Nós encontramos no livro de Apocalipse que as pessoas são convidadas a viver com Deus para sempre. Nós encontramos no livro de Gênesis que as pessoas são amaldiçoadas. Nós encontramos no livro de Apocalipse que diz a maldição é removida pelo Espírito Santo, pelo Cordeiro de Deus, pela morte de Jesus na cruz. Nós encontramos no livro de Gênesis que as lágrimas são derramadas com tristeza pelo pecado. Nós encontramos no livro de Apocalipse que não haverá mais pecado, nem lágrima ou tristeza. Tudo passaram, eis que agora é tudo novo. Nós encontramos no livro de Gênesis que o jardim do Éden e a terra foram amaldiçoadas. Nós encontramos no livro de Apocalipse que a cidade de Deus é glorificada e criada, uma nova Jerusalém. Nós encontramos no livro de Gênesis que o paraíso foi perdido. Nós encontramos no livro de Apocalipse que o paraíso é reconquistado, né? Nós encontramos que no livro de Gênesis que as pessoas são destinadas a morrer. E no livro de Apocalipse, que conta o fim da história, que diz a morte é derrotada e os crentes vivem para sempre com Deus. Então, a palavra crente quer dizer a pessoa que crê no Deus vivo, que obedece os seus mandamentos. Então, elas são pessoas crentes, ela crê. A Bíblia registra para nosso conhecimento o início e o fim do mundo, a história da humanidade do início ao fim, desde a queda pelo pecado até a rebelião e a suprema vitória de Deus sobre o mal. E nós encontramos nas páginas da Bíblia, né? E eu queria dizer para você, neste momento, que teve Deus criou o jardim, criou o homem, criou a mulher, mas Satanás foi vitorioso porque eles rebelaram contra Deus e pecaram contra o nosso Criador. Mas Deus teve um plano com a humanidade. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, para ouvir essa conexão. Por isso que quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos direcionar dessa forma. Em nome do seu Filho Jesus é que nós te pedimos, né? Que Ele é a nossa conexão entre Deus
né? Entre nós e Deus. Então, eu queria convidar você neste momento para tomar um passo de decisão, para que você, a partir deste momento que você tomar essa decisão e dar esse passo de arrependimento na sua vida sobre os seus pecados, então você passa a ter uma nova vida, você vai ser transformado, né? Então eu convido você neste momento para tomar essa decisão, para que você possa herdar a vida eterna, que você está sendo convidado para morar na mansão celestial, na Nova Jerusalém, no novo jardim, né? Então eu convido você a arrepender profundamente dos seus pecados e a partir de agora fazer força de ter uma nova vida. Então feche seus olhos e faça esse voto e se arrepende profundamente. Senhor, estou diante de Ti através do Seu Filho, Jesus Cristo, te pedindo para que o Senhor vá de encontro dessa pessoa neste momento, que ela está dando um passo de arrependimento dos seus pecados. Ela pretende morar no céu, por isso ela está arrependendo, de recebendo no coração como o único e suficiente Salvador. Querido Deus, escreve o nome dela no livro da vida, para que ela possa ser reconhecida como filho. Senhor, eu te peço essas bênçãos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.